Olá, meus queridos, pessoas que gostam do meu trabalho e que me acompanham. Hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito de tirando os mitos da hipnose. Nossa, gente, vocês não sabem como que eu estava louca para falar com vocês sobre isso. Mas eu estava com pouco tempo para vir gravar esse vídeo. Mas, enfim, chegou o momento de desmistificar a hipnose. Então, bora lá! Bem, gente, a gente sabe que em pleno século XXI, com toda a informação que existe, com toda a tecnologia, com toda a gama de conhecimento e de informação que está aí, né, através da internet, disponibilizada para todos, basta querer ligar o computador, o tablet, o celular, não importa, basta ter uma internet que a pessoa já tem uma gama de informação à sua disposição. Com todo esse aparato, com toda essa evolução da humanidade, do conhecimento, em pleno século XXI, ainda tem pessoas que têm ideias totalmente equivocadas, totalmente errôneas, totalmente distorcidas a respeito da hipnose. Bem, gente, a gente sabe que a ignorância é a pior coisa que existe no ser humano. E quando eu digo ignorância, eu não estou dizendo da ignorância daquela pessoa grossa, sabe? Aquela pessoa que sem educação, né? Que a gente fala uma coisa, a pessoa dá um coice, dá uma patada e a gente diz, nossa, que pessoa ignorante, que pessoa sem educação, que pessoa grosseira. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando da ignorância relacionada ao conhecimento. Quando a gente é leigo em um assunto, quando a gente não tem o conhecimento profundo em um assunto, quando a gente não domina aquele assunto, ou quando a gente tem ideias distorcidas, completamente descabidas, né, a respeito de um assunto, a gente é ignorante naquele assunto. Você, existem muitos assuntos que nós somos ignorantes. E, infelizmente, existem ainda hoje muitas pessoas, não são poucas, que têm uma ideia totalmente sem noção a respeito da hipnose. São ideias equivocadas, né? Ideias distorcidas, ideias errôneas, ideias, vamos colocar aí, preconceituosas, porque tudo aquilo que a gente não conhece e já forma uma opinião e sai falando sobre ela, ou deixa de conhecer, ou pelo menos experimentar, né, algo, é porque a gente está sendo preconceituoso, ou seja, a gente está fazendo um conceito antes de ter a informação, antes de ter o conhecimento suficiente a respeito daquilo, para aí sim dar a nossa opinião, dar o nosso conceito, dizer aquilo que a gente pensa a respeito disso, né? Eu não sei de onde surge tantos mitos, bem, mas eu acho que a gente sabe sim. Toda ideia distorcida, todo preconceito, todo julgamento, quando a gente vai mexendo, ou pesquisando a fundo, quando a gente vai ali cavando, a gente chega a um conhecimento muito importante, que é a manipulação. No fundo, todas essas ideias que já vêm prontas e que são tentadas passar de uma pessoa para outra, por trás daquilo existe algum interesse, por trás daquilo existe um certo tipo de manipulação para se conseguir um interesse pessoal e próprio de determinada pessoa ou de determinado grupo de pessoas. E isso vem ao longo da humanidade, não apenas com a hipnose, mas também com outros temas, com outros conhecimentos, com outras práticas, técnicas, com outras pessoas, né? Religiões, e por aí vai. É uma série de coisas que vão passando crenças, né? Crenças, ideias já preconcebidas de uma pessoa para outra, que vai se passando ali de geração em geração, né, gente? Como eu disse no início desse vídeo,
Quando nós somos nus e crus em determinados tipos de assunto, nós estamos sendo ignorantes. E, infelizmente, ainda hoje existem muitas pessoas que são ignorantes a respeito da hipnose. E com isso, são elas que estão perdendo. E por quê? Porque a hipnose é uma poderosa ferramenta para ajudar essas pessoas a quebrarem crenças, vencerem fobias, vencerem traumas, ressignificar experiências, né? Quebrar procrastinação, impulsionar essas pessoas para tomarem novas atitudes, ressignificar o seu passado, perdoar. Enfim, gente, a hipnose é uma poderosa ferramenta que pode ser usada sozinha ou combinada com outra técnica ou terapia para trabalhar a mente humana e o desenvolvimento pessoal. Ela pode ser usada, por exemplo, vou falar aqui do meu caso, que é a forma que eu trabalho. Ela pode ser usada juntamente com a PNL, com a programação neurolinguística, e aí ela se torna mais poderosa ainda. E também ela pode ser usada ali em umas sessões de coach, que eu trabalho também. Ou seja, é uma ferramenta que aquelas pessoas, por não conhecerem e por terem preconceitos e por terem ideias distorcidas e por serem ignorantes naquilo que realmente é e naquilo que não é a hipnose, estão perdendo. Infelizmente, muitas pessoas, por não terem o conhecimento ou por terem um preconceito e ficarem simplesmente reproduzindo aquilo que elas estão ouvindo de pessoas que nem sabem o que estão falando, elas acabam perdendo e deixando de adquirir maiores avanços para sua vida. Né? Porque é claro que a hipnose ela não vai funcionar para todas as pessoas são únicas, mas na grande maioria das vezes ela consegue um resultado mais, a tendência da hipnose é trazer um resultado mais acelerado. A hipnose, a PNL, a tendência é trazer um resultado um pouco mais acelerado, mas claro, isso varia de pessoa para pessoa, de caso para caso. Cada situação é única e cada caso tem que ser analisado individualmente, subjetivamente, porque cada pessoa é individual. Ok? Não existe forma, não existe padrão para todas as pessoas. E cada caso tem que ser analisado pessoalmente. Então, gente, agora que eu já acabei de fazer essa introdução a respeito da hipnose, eu gostaria de falar para vocês, primeiramente, o que é a hipnose. E depois eu vou falar o que não é a hipnose. Para quê? Para que todas aquelas pessoas que me acompanham, pessoas que acompanham o meu trabalho, tirarem essas dúvidas de uma vez por todas a respeito disso, né? Daquilo que vem ouvindo passar de uma pessoa para outra, por aí. Ok? Então vamos lá. E depois eu faço deixo aqui uma dica para vocês fazerem uma pesquisa, entendeu? Faça uma pesquisa, procure pesquisar a respeito do assunto, leia a respeito, procure informações e vejam como existem pessoas que estão conseguindo trabalhar e melhorar ou até eliminar seus traumas, suas fobias, a ressignificar experiências, né, e melhorar suas atitudes e comportamentos, né, e até sentimentos através da hipnose. Então fica essa dica aí para vocês. Vamos lá. Primeiramente eu vou falar o que é. É o seguinte, como que a hipnose age, gente? A nossa mente consciente, né? A nossa mente consciente, aquilo que nós temos consciência, o que acontece? Ela é uma mente analítica. Ela é uma mente crítica, ela é uma mente que julga, né? Ela julga, ela raciocina tudo aquilo que é trazido para ela. É nela que está o nosso raciocínio, a nossa força de vontade, a nossa atenção. E o que acontece? Pela nossa mente consciente, ela ser tão analítica, tão crítica e tão julgadora, ela reduz muito a eficácia da gente trabalhar crenças, da gente trabalhar as fobias, os traumas, né? Da gente trabalhar certos tipos de comportamento. Por quê? Justamente porque quando a gente está trabalhando ali, essa mente, a tendência dela é chegar uma informação, ela vai racionalizar, ela vai julgar,
ela vai questionar. E isso atrapalha muito, muito, muito. Por quê? Porque a maioria dos seus traumas, a maioria das suas crenças, das suas fobias, tudo aquilo que tem bloqueado a sua vida, que tem te impedido de avançar, de conseguir os objetivos que você quer, os resultados que você está conseguindo, que não estão sendo satisfatórios. Tudo isso está registrado na sua mente subconsciente, né? E que você aprendeu em algum momento da sua vida. Algumas coisas você aprendeu quando era criança, outras você aprendeu em algum momento, pode ter sido num momento já adulto, não importa quando, não importa a época, não importa a idade, o que acontece é que você teve uma experiência, aconteceu algo em sua vida, você experienciou algo, aquilo gerou em você um impacto emocional, porque todo trauma, toda fobia, né? Geralmente eles vêm acompanhados de um impacto emocional muito grande. O cérebro registra isso como importante e joga para o seu subconsciente. E depois, no intuito de te proteger, você fica com esse trauma e com esses bloqueios e com essas fobias que atrapalham a sua vida, mas que para o seu cérebro aquilo está te protegendo. Aquilo é uma forma de evitar que aquele sofrimento, que aquela situação negativa que te ocorreu, seja uma fobia, seja um trauma, não importa, evitar que aquilo se repita, né? Então tá tudo lá no seu subconsciente. Mas quando a gente vai trabalhar, muitas vezes, se a gente fica só com a nossa mente consciente ali dominando, ela se torna um bloqueio, porque toda a informação que é colocada para ela vai racionalizar, como eu já disse, ela vai julgar, ela vai questionar. E o que a hipnose faz? A hipnose, ela reduz essa criticidade, né, da mente consciente. Ela reduz um pouco isso. E por ela reduzir um pouco isso, ela ajuda a gente a acessar melhor o seu subconsciente, que é onde está tudo aquilo que está te bloqueando e impedindo você de prosseguir na sua vida. Seja lá o que for, como eu já falei várias vezes aqui, não vou ficar repetindo, senão vai ficar chato. Aí o que acontece? Fica mais fácil a gente encontrar ali suas autossabotagens, né? Fica mais fácil a gente encontrar ali as suas crenças, os seus maiores medos, né? E, enfim, fica mais fácil a gente chegar à raiz, né? A gente chegar à causa da situação que está te atrapalhando na sua vida. Porque não adianta tratar a consequência. Não adianta. Porque você trata a consequência, o que acontece? Você melhora um pouco e daí a pouco volta. Não é isso? Quando você tem uma doença, agora já falando aí do campo físico, da medicina, né? Quando você tem uma doença, sua cabeça dói, às vezes a sua cabeça tá doendo porque é fruto de algo mais grave que está dentro do seu organismo. Só um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu não tô dizendo que se a sua cabeça tá doendo é coisa grave, mas tem casos e casos. Tem casos que a cabeça está doendo porque tem uma coisa mais grave ali. E aí a pessoa não vai ao médico, a pessoa não faz os exames e ela não toma os remédios necessários, importantes para combater a causa da dor de cabeça. Ela fica somente combatendo a dor de cabeça, que é a consequência. E o que acontece? Ela vai melhorar um pouco, algumas horas, alguns dias, talvez uns meses, mas depois tá lá a dor de cabeça de novo, porque ela está tratando consequência, ela não está tratando a causa. E a hipnose nos ajuda a ir diretamente na causa, na raiz, para resolver a situação. Vamos pegar aqui a questão da fobia. Eu vou contar para vocês o exemplo meu, pessoal, para vocês entenderem melhor como que se forma uma fobia. Eu, durante a maior parte de minha vida, tem apenas 1 ano, 2 anos que eu me curei disso, eu tinha fobia de altura. Mas era uma coisa descabida, gente. Nem de elevador eu andava. Para eu subir de elevador, tinha que ter alguém comigo, porque eu acreditava que se eu fosse sozinha ia acontecer alguma coisa. Eu não andava. E podia ser apenas 2 andar, não importava. Eu subi na laje de uma casa, eu já não subia porque eu tinha muito medo.
Mas não era um medo, era uma fobia de suar frio, de tremer, das pernas ficar bamba, de ficar paralisada, de não querer chegar perto. E o que acontece? Eu, a vida inteira com isso, nunca ia em lugar alto, nunca andava de elevador, só andava de elevador se tivesse alguém comigo. Por exemplo, se eu tivesse que ir lá na sacada de um prédio, ou se eu tivesse que ir no último andar, né, de um prédio, não importa se fosse 2, 3 ou 10 andar, não importa. Eu não chegava perto se tivesse que ver à vista, eu não chegava, assim, eu ficava muito longe, eu tinha medo, bem longe. Eu já tinha medo, entendeu? Eu nem precisava chegar perto e olhar lá embaixo, não. Já de longe eu já começava a tremer e só de pensar eu ficava com aquele medo terrível, né? E eu venci, na verdade, eu usei a PNL e também usei a hipnose, que me ajudou a vencer isso. Mas o que acontece? Eu nunca tinha investigado qual era a origem dessa fobia. Como que essa fobia... Eu não nasci com essa fobia, gente. Essa fobia, ela foi implantada em mim quando eu era uma criança, muito pequenininha, mas que eu não me dava conta. Embora eu tinha lembranças, porque meu cérebro armazenou isso, e mesmo que eu tivesse lembranças em flashes, porque eu era muito pequena, eu tinha o quê? Acho que 3 anos, entende? E aí você vai me perguntar, não, como que você lembra de coisas que você tinha 3 anos? Eu lembro. E como que eu sei que eu tinha essa idade? Porque minha mãe me falou que nessa época eu tinha essa idade. Que foi uma época que minha mãe trabalhava em um local e ela me levou no trabalho com ela. E eu mexi em alguma coisa naquele local, daquelas pessoas lá. E minha mãe não gostou, né? E ela me pegou pra, tipo, me colocar um medo, tipo assim, não mexa nas coisas dos outros, né? Talvez ela tinha uma intenção positiva ali de me educar e de me ensinar assim, não mexa em nada das pessoas porque não pode, né? E a intenção positiva dela talvez era essa. O que ela fez? Ela me pegou, que era bem alto o local que ela trabalhava, não me lembro quantos andares tinha. Como eu disse pra vocês, eu tenho apenas flashes de lembranças. Ela me pegou e ela foi, mas eu lembro dela comigo no alto desse prédio e me mostrando lá embaixo os me mostrando lá embaixo e falando pra mim. Ela me pegou, me colocou. Mãe, se você estiver vendo esse vídeo, você me desculpa, mas eu preciso contar isso aqui pro pessoal entender. Mas já tá perdoada, entendeu? Mas é o seguinte, aí ela me colocou assim lá na sacada e falou assim, você tá vendo aqui, ó, lá embaixo, olha lá, se você mexer nas coisas dos outros de novo, vou te jogar você lá embaixo. Gente, eu não lembro de mais nada, mas disso eu lembro, inclusive das palavras dela. Por quê? Com certeza aquilo gerou em mim um medo muito grande, aquilo gerou em mim um impacto emocional muito grande, eu era uma criança. Na minha mente, eu pensava que eu tinha 5 anos, porque eu me lembrava. Não me lembrava perfeitamente, mas me lembrava das palavras, me lembrava lá de baixo e dela me balançando, né? E outro dia eu fui perguntar a ela, eu não perguntei sobre isso, mas eu perguntei, mãe, quando você trabalhava naquele local tal que você me levava, quantos anos eu tinha? Ela me falou, entendeu? E eu fiquei muito passada. Realmente eu fiquei passada. Eu não acreditei que eu tinha essa idade porque eu lembrava. Ou seja, foi implantado esse programa na minha mente ali. Ali foi instalado a fobia com sucesso. Como diz meu professor, trauma instalado com sucesso, né? Porque, por exemplo, no meu caso era uma fobia, mas uma fobia pode vir também de um trauma, creio eu. Quando você tem uma experiência traumática, dessa sua experiência traumática, você pode criar ali uma fobia a partir daquele trauma. Eu tive um trauma aquele dia, entendeu, gente? Então é isso. E a hipnose, ela ajuda a gente a... Não só a hipnose, mas também a programação neurolinguística, a vencer isso. Porque da mesma maneira que foi instalado um programa, a PNL e a hipnose pode ajudar a desinstalar.
né? Mas basta que a pessoa colabore, que a gente está trabalhando se permita. O que acontece? O que acontece é que o nosso cérebro, ele é plástico. O que significa isso? Significa que as nossas memórias, elas podem ser alteradas. E uma vez que as nossas memórias podem ser alteradas, o nosso cérebro pode começar a ver as experiências e aquelas memórias de outra maneira. E uma vez que o cérebro começa a ver de outra maneira, ele muda os sentimentos. E uma vez que ele muda os sentimentos e as sensações a respeito daquela experiência, ele muda os comportamentos. Bingo! Muda-se os comportamentos relacionados àquelas situações que têm trazido problemas para você. E aí muda os comportamentos seus que têm gerado resultados negativos para você, né? E aí automaticamente mudam-se os resultados, porque os resultados que nós estamos colhendo em nossa vida, eles são, como que eu digo, consequências dos nossos comportamentos. Uma vez que muda comportamento, muda resultado. Quando nós olhamos qualquer situação que acontece em nossa vida, qualquer que seja ela, né, e atribuímos determinado grau de importância àquela situação, é apenas o nosso cérebro que está dando a interpretação dele de acordo com os nossos filtros, né, que são pessoais. Cada um tem os seus filtros. O que acontece? A hipnose pode, claro, se a pessoa permitir, se o indivíduo permitir, ir no subconsciente dessa pessoa e reprogramar essa mente. Ok, gente? É isso que é a hipnose. E é por isso que tanto a medicina quanto a psicologia reconhecem a hipnose como tratamento terapêutico. Bem, gente, agora que eu já falei o que é a hipnose, eu acho que só por aí já deu para vocês desmistificarem bastante, né? E quebrar os preconceitos que vocês tinham a respeito disso. Eu vou falar o que não é a hipnose, ou seja, aquelas ideias, aquelas frasezinhas que eu escuto por aí, às vezes alguém dizendo, que dá vontade de ir lá pegar, dar uns tapas, sabe, no indivíduo que tá falando tanta besteira. Então, vou falar para vocês aqui algumas coisinhas, o que não é a hipnose. Vamos lá, primeira coisa, eu até anotei aqui no meu computador, entendeu? Olha só, número 1, vou ler para vocês, o que não é a hipnose. Eu vou ficar vulnerável ou inconsciente. Jesus do céu. Maria José. Ninguém fica inconsciente ou vulnerável na hipnose. Você continua consciente durante todo o processo hipnótico. Você simplesmente vai entrar em transe. Mas o fato de você entrar em transe não significa que você está inconsciente. O máximo que pode acontecer com você é você entrar num relaxamento profundo e o máximo que acontecer demais é você dormir. Você não vai ficar inconsciente durante o processo hipnótico. Isso é mito, ok? 2, eu vou contar os meus segredos durante a hipnose. Mito. Você só fala durante o processo hipnótico aquilo que você falaria fora dela. Número 3, a hipnose vai estragar o meu cérebro. Santo Senhor dos leigos, gente, Santo Senhor dos leigos. Isso é mito, já foi provado que a hipnose e o relaxamento é um poderoso processo terapêutico. 4, eu vou apagar. Ninguém fica apagado. Como eu já disse, o máximo que acontece é um estado diferenciado de consciência. E 5, é eu que quero dizer aqui para vocês. A hipnose não é seita. A hipnose não tem nada a ver com religião. A hipnose não é do mal, do maligno lá de baixo. Não é. Porque a hipnose não tem nada a ver com magia, com misticismo. Não tem nada a ver com religião. Vamos parar de pagar mico e vamos buscar mais informação. O estado da hipnose é um estado de transe próximo da meditação. O objetivo da hipnose é conseguir um resultado um pouco mais acelerado. É entrar em transe, reprogramar a mente e dar sugestões.
Ok, queridos? Eu espero que agora eu tenha acabado de uma vez por todas com todas as dúvidas das pessoas a respeito da hipnose. Se você quiser marcar um atendimento, eu estou aqui, beleza? Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, meus queridos!